Bem, pessoal, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, ó, para estar até ajudando vocês na parte de escolha de hardware da máquina. Então vamos lá. Aqui, ó, até para vocês poderem entender. Essa máquina ela tem os dois suportes. Qual seria? O conector SATA, que é o do HD de disco que a gente conhece, o padrão, e ele tem o suporte M2, que é esse conector aqui próprio para um SSD, tá? Porém, a velocidade do SATA ela é limitada a 600 MB por segundo de transmissão. Mesmo que você coloque um SSD, que vai ser muito rápido, tá? Ele não vai conseguir passar esse limite de velocidade. Se tira por baixo, você pega um HD que normalmente dá na faixa de 100 MB por segundo, você coloca numa porta de 600, tá ótimo. Tá? Ele nunca vai chegar nem a 50%. Agora, quando você pega um SSD vai de 2.000 megas por segundo, tá? Você coloca numa porta de 600, ele vai ficar limitado a 600, tá? Mesmo assim, é muita diferença para o HD de disco, então é por isso que eu estou tentando fazer esse vídeo para estar mostrando para vocês a diferença na mesma máquina em questão de velocidade. Porém, esse conector, a primeira máquina que eu peguei que tem um conector M2 foi 2015. Tá certo? Então é bem difícil de ter, só vai ter suporte normalmente a partir de máquinas a partir de 2016. Essa máquina aqui é 2017. E os primeiros M2 que saíram, ele ainda não tinha a tecnologia necessária para a velocidade real do SSD M2. Então ele ficava limitado a uma velocidade ainda do SATA, ainda tem isso. É que eu vou estar mostrando aqui em sequência. Então aqui, ó, eu vou fazer um teste colocando um SSD. Vou colocar até o mesmo tamanho para poder fazer o teste para mostrar para vocês. Um SSD de 256 GB, tá aqui. E eu vou estar fazendo o teste de velocidade para vocês verem a velocidade que vai dar. Tá? E aqui a gente tem um SSD M.2. Tá, que é o conector ali do SSD, só que esse daqui, ó, veja bem, ele até mostra a velocidade de leitura e de escrita. Baseando que sempre escrita a velocidade vai ser menor. É só vocês entenderem o que é mais rápido para você, ler ou escrever. Para hardware é a mesma coisa, tá? Para leitura é muito mais rápido, agora para escrita, tá, é um pouco mais lento. No teste ali vai estar fazendo os dois testes, leitura e escrita, aqui para vocês poderem entender. Então aqui eu não sei a velocidade que vai dar, mas vai ter que respeitar a velocidade de 600 megabytes por segundo, que é a porta aqui do SATA. E aqui, ó, na porta do M-SATA, se ele aceitar esse daqui, que me parece que o 2015 e 2016 só aceita a velocidade SATA, mas se ele aceitar esse daqui, nota que está escrito aqui, ó, 1700 de escrita e 1000 de leitura. E o SSD, o M2 com velocidade de SATA, é fácil de saber também porque, ó, pelo desenho aqui tem um corte só. Depois eu vou tirar da caixinha. O SSD, o M2 com velocidade SATA, olha ali em cima, ele tem 2 cortes. Então é fácil também de saber. Porém, apesar de ser o mesmo suporte de conector, esse aqui é a velocidade dele. Deixa eu ver se está aqui mostrando aqui atrás, ó, tá aqui, ó, a velocidade. De leitura ele vai dar 550 MB e de escrita 450. Muito diferente desse, tá certo? Então as primeiras máquinas que eu peguei 2015 e 2016 só tinha suporte pro M2 SATA. E 2016 ainda dá para fazer teste que algumas máquinas aceitam o M2 da velocidade rápida. Como que dá para saber? Bem simples, porque independente se eu colocar até uma máquina 2015 esse, eu vou conseguir instalar o Windows, só que ele não vai conseguir inicializar. Por quê? É só verificar na BIOS para você saber na máquina. Se você colocar, mesmo uma máquina, vamos supor 2016, eu não sei qual que tem o suporte, os dois têm o M2. É simples, coloca um SSD rápido, entra na BIOS e vê. Se a BIOS reconhecer, pronto, você vai conseguir instalar o Windows. Se a BIOS não reconhecer, não mostrar ali nenhum SSD, então você vai ter que usar o M2. Então é bem simples, pela BIOS já dá para você saber.
Então vamos lá para o teste. Desculpa estar alongando o vídeo. Então agora eu vou colocar um SSD SATA e vou fazer o teste de velocidade. E depois um SSD, essa máquina tem um suporte, um SSD, o M.2, e vou fazer o mesmo teste de velocidade na mesma máquina. Então para vocês verem a diferença. Então vamos lá começar. Já está instalado aqui o Windows. Então vamos lá para a parte ali que interessa. Como eu disse, leitura, tá, é bem mais rápido do que escrita. Mas aqui você tem 517 de leitura, 488 de escrita. A primeira coluna que é o mais importante, tá? Não vou entrar específico ali os testes, mas a primeira coluna é que mais importa. Tá aqui ó, o SSD. E agora vamos tirar aqui o SSD, colocar um M2, o rápido, tá? E para fazer o teste ali, para vocês cair o queixo mesmo e poder entender. E de quebra, vou dar um bônus no final para vocês ficarem um pouco com depressão e até chorar um pouco. Eu vou colocar um HD de disco, vou criar coragem, vou instalar o Windows. Tá? Eu vou colocar até o mais rápido, porque aqui a gente tem um HD de disco de aqui, ó, 5400 RPM, que é a rotação do disco, e aqui a gente tem um de 7200, um mais rápido. Então, olha só que espetáculo. Eu vou criar coragem e vou colocar um HD de disco mais rápido que tem para estar fazendo o mesmo teste ali e para vocês ficarem um pouco com depressão de ter uma máquina com HD de disco e entender por que o SSD tem que ser necessário numa máquina. Aí sim vocês vão conseguir entender a diferença. Vou deixar para o final, depois de tanta alegria, para vocês descobrirem a tristeza de ter um HD dentro da máquina. E a solução é simples. Então vamos lá agora, desligar a máquina, colocar um SSD M2, tá aqui, e fazer o mesmo teste de velocidade. Vamos lá. Se você quer saber se a máquina, mesmo com o conector M2, ela tem suporte para um SSD rápido, que vai ser máquinas a partir de 2017, é bem simples e fácil. É só entrar na BIOS, esse aparelho aqui é o F2, vamos entrar ali na BIOS e dar uma verificada. Se ele conseguir ler o SSD, ele tem suporte. Se ele não ler, ele não tem suporte. Então aqui ele já está mostrando aqui para mim, ó. Vamos lá, tá aqui, ó. O SSD, ele já conseguiu fazer a leitura dele aqui, ó. Tá certo? Então, a princípio, ele já funciona o SSD rápido. Tá certo? Porém, se você não verificar, na parte da instalação, você vai conseguir fazer a instalação normal. Só que quando a máquina reiniciar, aqui na BIOS sempre vai estar escrito 100, none, ele não sabe qual que é o SSD. Aí, você não vai conseguir nunca, mesmo instalando o Windows, ele fazer o boot, inicializar o Windows, porque a BIOS não reconhece. Então é simples, colocou o rápido ali, é só ligar, veja que essa máquina é 6ª geração, 2016, põe o SSD ali, liga, entra na BIOS, se reconhecer, pronto, pode instalar que vai funcionar. Então é bem simples mesmo. Então isso aqui ele funciona, o SSD rápido. Então vamos lá para o teste de velocidade. Veja isso, vale se destacar, tá dando ainda até mais do que o fabricante, ele colocou aqui, ó, 1700 de leitura, deu 1776, 1000 de escrita, ele deu 1700 também de escrita. Então acho que não precisa falar mais nada, né? Então se tiver opção, tá aqui, ó. Agora ele tá com o M2, não pense nem duas vezes. Porém, vale destacar, se colocar o M2, o velocidade SATA, ele vai ser a mesma velocidade desse SSD aqui, que é o SATA. Agora, para finalizar o vídeo, tá? Se vocês ficaram satisfeitos até aqui, entenderam bem, então tá fechado o vídeo. Agora, quiser, vou dar um bônus aí no final do vídeo para vocês ficarem um pouquinho de depressão. Vamos colocar agora um HD de disco, coisa que há mais de 60 anos é usado e ainda tem muita gente ainda que vende ainda com HD de disco, destacando somente o tamanho por ser grande. Mas para vocês ficarem um pouquinho com depressão, eu vou estar
colocando aqui para vocês terem uma ideia. E a última coisa que vale ressaltar, já existe SSD M2 que já dá a velocidade de 8.000 megabytes por segundo, para vocês terem ideia. Então é super caro ainda, mas conforme a evolução com o tempo, vamos ver se fica acessível, porque já estão criando portas já M2 que chega até 12.000, 15.000 e por aí vai. E para vocês entenderem o quanto isso é rápido a nível de leitura ou de escrita, vamos voltar no tempo e vamos ver o que um HD de disco consegue oferecer em questão de velocidade. Vamos lá agora? Ficar um pouquinho com depressão? Então vamos desligar a máquina, colocar aqui um HD de disco com Windows para vocês entenderem melhor. Eu vou deixar um print aí no final do vídeo das 3 comparações, SSD, SATA, SSD M2 e HD de disco, para vocês poderem entender por que o SSD ele veio para substituir o HD de disco. Então é nesse aspecto. A única vantagem que você tem hoje em dia com o HD, cada vez é o tamanho dele, porque já está uma coisa obsoleta, já ninguém quer, então cada vez está ficando mais barato. E os tamanhos grandes está ficando barato, porque a pessoa que não entende muito, ela não vai conseguir chegar nessa parte aqui, poder entender por que o HD de disco já está sendo substituído. Estamos com a mesma tecnologia do HD de disco há mais de 60 anos e acho que já deu, né? Porque tá aí para vocês poderem entender basicamente a diferença. Então tá aqui a evolução. Vamos colocar em linha cronométrica aqui, ó. Aqui é um HD de disco. Aí foi inventado o SSD, eles adaptaram para no conector SATA ser compatível com qualquer máquina que tem SSD, para vocês provarem um pouquinho, vamos dizer assim, do gostinho de ter um SSD e no futuro próximo vocês estarem com SSD. Então aqui é só um aperitivo para máquina que não tem suporte, para você comer, gostar muito e esperar a refeição pronta ali. Eu já não uso mais HD de disco, já vai fazer mais de 3 anos, já vai para o 4º ano, eu não trabalho mais com HD de disco. Ainda eu trabalho com o SSD M-SATA, quando a máquina tem suporte, que nem esta aqui, eu sempre procuro colocar um M2, e quem sabe no futuro próximo também já esteja abandonando e indo só para as máquinas com M2. Não sei se vai surgir mais alguma tecnologia, porque esse mesmo M2 ele está evoluindo, como vocês viram ali na caixinha. Esse daqui chega a uma velocidade de 1700. Já tem os M2 que já está chegando a velocidade de 8000. Então acho que vai demorar mais um tempo para estar trocando essa tecnologia, tá? A mesma coisa aconteceu com o HD. Era o HD IDE, que era mais lento, veio o HD SATA, que é mais rápido, veio o HD SATA com o motor aqui rotacional mais rápido, de 5.400 para 7.200, mas ele ficou sempre limitado. Então vamos esperar essa limitação aí até quando vai o M2, mas que deixa muito satisfeito, sim. E a parte da depressão é essa, de você ter um HD de disco. É como eu falo, você escutar a mesma música em 2 fones diferentes, você não sabe a diferença, mas quando termina, você quer escutar de novo, um é toca-fita, o outro é MP3, você consegue saber a diferença. E o SSD é isso. Espero ter ajudado aí vocês no vídeo. Uma boa tarde, fica com Deus e até mais.